Olá galera, então começar o bimestre aí com função quadrática ou função do segundo grau. Olha só, a definição da função fala o seguinte: uma função f saindo dos reais e chegando nos reais, lembrando que isso aqui, vou pegar aqui nossa luzinha, lembrando que esse primeiro é o domínio e o segundo é o contradomínio, ok? Então, dado uma função saindo dos reais e chegando nos reais, chama-se função quadrática ou do segundo grau, quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero. Toma muito cuidado com isso aqui, ó. O a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se ele for zero, esse termo aqui, ó, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, que vai ser zero. Então vai sobrar só bx mais c. Então ela vai deixar de ser do segundo grau e vai ser uma função do primeiro grau. Okay? Então, para uma função ser do segundo grau, ela tem que seguir essa lei, ax ao quadrado mais bx mais c, e com a observação que o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Tá? E o b e o c, a, b e c, são as constantes, né, dessa função. E o x pertencendo aos reais, ou seja, esse x vai pertencer ao domínio, né? Então nós temos aqui exemplos. Deixa eu até pegar aqui a caneta agora. Olha só. Nós temos aqui a função f de x igual a 3x ao quadrado mais bx mais 23. Observe que esse cara aqui é o nosso a, ó. A é igual a 3, beleza? O a é igual a 3, tá? Mais b mais 2x, o b é igual a 2. E o c, que é o nosso termo independente, é igual a 23. O que é o termo independente? É aquele termo que não tem variável com ele, beleza? Lembra lá na função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b. Nosso termo independente era o b. Aqui não, nosso termo independente vai ser o c, ok? Então essa é a cara da nossa função do segundo grau. Ela sempre vai seguir essa regra aqui. Lembrando que a gente chama f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou eu posso chamar o f, que é a mesma coisa. Beleza? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, voltando aqui, ó, na letra B, y igual a 2,7 menos 2,7x ao quadrado mais 5x menos 2. O nosso a é igual a menos 2,7, o nosso b é igual a 5, tá? E o nosso c é igual a menos 2. Lembrando que a gente tem que pegar o sinal. Tá? Essas duas equações aqui, ó, é o que a gente chama de equações completas. As duas são completas. Por quê? Porque ela apresenta os três termos lá, o ax ao quadrado, o bx e o c. Esse aqui sempre vai aparecer. Agora, os outros dois lá, nem sempre é obrigado a aparecer, como é o caso da letra C. Ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 100x. Observe que aqui só tem o termo a igual a menos 1 e o nosso b é igual a 100, ó. 100x. B é o que multiplica com x. O A é o coeficiente do x ao quadrado. E o C, por que ele não aparece? Porque ele é zero. C igual a zero. Ok? Na letra D, a gente tem x ao quadrado menos 4. O nosso A é igual a 1. Lembrando que quando não tem um número aqui junto com x ao quadrado é porque é o 1. O nosso B que não aparece, ó, não tem o termo com x ali. Ó. É porque o B é zero. A igual a 1, B igual a 0 e o C igual a menos 4. Então, essas duas funções aqui, ó, é o que a gente chama de incompletas, tá? Então, são duas equações do segundo grau incompletas. Até aqui tranquilo, né? Então, vamos para o próximo passo. Valor ou imagem de uma função do segundo grau em um ponto. O que é o valor ou imagem? É você calcular, né? Igual lá na função do primeiro grau.
Quando eu tenho aqui ó, um f de x0, aí eu jogo o f de x0 na função e vou fazer a conta. O valor vai ser a nossa imagem. O x0 vai ser o nosso domínio. Lembrando aqui, ó, esse carinha aqui, o primeiro, ó, se f, dois pontos, reais, saindo dos reais e chegando nos reais, esse primeiro aqui é o nosso domínio e esse segundo aqui sempre é o nosso contradomínio, tá? Beleza? Então a gente está trabalhando com função. Função tem essa linguagem, saindo do domínio e chegando no contradomínio. Ela é dada por f de x, que é a nossa lei, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então a gente tem duas situações importantes, calcular o f de x0 e, quando eu tenho f de x0, calcular qual é o valor de x0 que gerou a função. Então olha esse exemplo aqui, ó. Eu quero calcular o f de 2. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho essa função, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quando eu for calcular o f de 2, eu vou pegar o 2 e jogar onde tem x, né? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. No lugar do x ao quadrado, vou colocar 2 ao quadrado. 5 vezes x menos 5 vezes x vai ficar menos 5 vezes 2, mais 6. Agora é só fazer as contas, ó. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 6. 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 com mais 6 vai dar 0. Então, meu f de 2 é igual a 0. Beleza? Ou eu posso dizer que meu y é igual a 0 quando meu x for igual a 2. Quando meu x for igual a 2, gerou um y igual a 0. Eu vou ter esse ponto aqui, ó, esse par ordenado. X igual a 2, y igual a 0. Ok? Quando a gente for jogar lá no plano cartesiano, a gente procura o x igual a 2 e o y igual a 0 e faz o ponto. Mas mais à frente a gente vai falar disso. Agora nós vamos calcular o valor de x para f de x igual a 0. E nesse caso aqui a gente vai usar o método da substituição, né? Por exemplo aqui, que 2 e 3 satisfazem a equação. Para eu saber se o 2 e 3 satisfazem essa equação, né? Como a gente ainda não aprendeu como calcular uma função do segundo grau, a gente vai fazer pelo método da substituição. Então, se eu substituir o 2, se eu estou falando que o 2 e o 3 satisfazem essa equação aqui, ó, significa que quando eu jogo 2 lá dentro e faço a conta, tem que dar 0, porque ele falou aqui, ó, meu f de x é igual a 0. Eu quero saber qual é o valor de x que a minha função dá 0. Então, o método da substituição, eu vou pegar o 2 e jogar lá dentro. Ó, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6, que é o cálculo que a gente fez em cima, deu 0, né? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 5 é 10, e ficou 4 menos 10 mais 6 igual a 0. Beleza. Esse aqui a gente até calculou lá em cima. Agora o 3. Ó. Substituindo o 3 na função, onde tem x, eu jogo 3. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 vezes 3, que vai dar menos 15, mais 6. Então tá aqui, ó, resolução. 9 menos 15 mais 6. E 9 menos 15 mais 6 vai dar 0 também. Porque 9 menos 15 vai dar menos 6. E menos 6 mais 6 igual a 0. De fato, dá 0. Então, eu encontrei o x igual a 3, o x igual a 2 e x igual a 3 para f de x ser igual a 0. Ok? 0 da função do segundo grau. Pessoal, a função quadrática, né, ela leva esse nome porque ela pode ter até duas raízes. Então, toda função, quando ela tem um nome, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou quarto grau e por aí vai, está relacionado ao número de raízes que ela pode ter, ou o número de soluções, quando a gente iguala a zero. Tá? Então, a função lá do primeiro grau, quando eu tenho aqui, por exemplo, ax mais b igual a zero, é porque só existe um valor de x, nesse caso aqui do primeiro grau, porque ela permite uma raiz. E no caso do segundo grau, ela permite ter até, cuidado, viu? Até duas raízes. Não significa que ela tem que ter duas raízes.
Ela pode até, no máximo, duas raízes. Ela pode ter nenhuma, ou apenas uma, ou até duas raízes. Se eu pegar uma função do quarto grau, ela pode ter até 4 raízes, ou 4 soluções. Ela pode ter uma, duas, três, e no máximo 4, beleza? Então, ó, para a gente calcular as raízes de uma função do segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau, como é esse caso aqui, ó, igual a zero, eu vou ter que usar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, tá? Vou ter que usar aqui, ó, fórmula de Bhaskara. Mas o que é a fórmula de Bhaskara? É essa formulazinha aqui, ó, tá? Essa formulazinha aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Lembrando que esse b, esse a e o c e o b aqui, ó, que vai nessas duas fórmulas, são exatamente os valores das constantes lá, ó. São os valores das constantes, ok? Constante A, B e C. Então, olha só. Então, eu vou ter que identificar quais são os valores das constantes na fórmula e substituir na equação e substituir na fórmula aqui, ó. Quando eu substituo na fórmula, eu vou fazer as contas. No exemplo, vocês vão entender melhor. Nesse ponto aqui, eu vou separar quem é x1 ou x', né? E quem é x2 ou x2'. Eu estou chamando de x1 e x2. Tá? A parte de soma aqui, ó, a parte mais, eu separo aqui, ó, menos b mais raiz de delta dividido por 2a. E a parte do menos eu vou separar, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Então, separei as duas raízes. A gente tem essas observações aqui, ó. Quando o meu delta é maior do que zero, a função terá duas raízes, ou seja, x1 vai ser diferente de x2. É só pensar no seguinte, ó. É só pensar só nesse pedaço aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse delta aqui, quando ele é positivo, a gente sabe que a raiz quadrada de um número positivo, né? Por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 4, a gente já sabe que é mais 2 ou menos 2. Não é só 2. Então vai ter duas. Isso aqui vai interferir na conta lá, ó. Quando eu pegar o menos b e fazer com mais 2, vai dar um valor. Quando eu pegar o menos b e fazer menos 2, vai dar outro valor. É isso que vai justificar, quando o delta for maior do que zero, a função ter duas raízes. Observe que esse número aqui é maior que zero. Quando o delta é igual a zero, é porque raiz quadrada de zero é zero. Não é mais ou menos zero, é zero. Então, quando eu pego lá o menos b e faço mais ou menos zero, não vai interferir em nada isso aqui, ó. Vai continuar dando menos b, porque menos b mais zero é menos b, e menos b menos zero vai dar menos b. Então, na verdade, isso aqui não vai fazer diferença, né? Sempre vai dar o menos b sobre 2a. Por isso que quando o delta for igual a zero, o x' vai ser, o x1 vai ser igual ao x2. E quando o delta for menor do que zero, a gente sabe que, por exemplo, aqui a raiz quadrada de menos 4, isso aqui é conjunto vazio, não vai existir. Por quê? Porque não existe um número elevado ao quadrado que vai dar um número negativo. Você pode brincar na sua casa aí, tentar descobrir que você não vai conseguir. Você pegar lá até um número negativo e elevar ao quadrado, vai dar um número positivo. Porque menos elevado ao quadrado dá positivo, tá? Beleza? Então, por isso que quando o delta for menor do que zero, a função ela não terá raiz. Beleza? Porque essa raiz quadrada de número negativo não existe. E se eu somar um número com algo que não existe, vai continuar não existindo. Ok? Então tá aí explicado a fórmula de Bhaskara. Tá? Infelizmente, essa fórmulazinha aqui você tem que decorar. Tá? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu gosto de separar, tá? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem professor que gosta de fazer isso aqui, ó. Ele já joga tudo direto, ó. Menos b mais ou menos. Aí no lugar do delta ele coloca b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. É a mesma fórmula, só que aqui ele substituiu o delta pela fórmula dele.
Só que eu gosto de fazer separado porque a gente tem essas observações aqui, ó, em relação ao delta, ok? Então a gente vai fazer 3 exemplos aqui. Então olha só, esse exemplo aqui ele já está resolvido, tá? Então eu tenho aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 12x mais 35. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é A, B e C. Então o A é igual a 1, o B é igual a menos 12 e o C é igual a 35. Agora nós vamos usar a fórmula. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? É 12. Então a gente vai substituir, ó, 12 ao quadrado menos 4. A igual a 1, substitui, vezes 35 é igual a c. Fazendo essa conta, delta é igual a 144. 12 ao quadrado é 144 menos toda essa bagaceira aqui multiplicada dá 140. Então meu delta deu igual a 4. Observa que delta é maior do que zero. Isso implica que a função tem duas raízes. Então a gente vai calcular. Então a fórmula do x está aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então vai ficar menos, esse menos é da fórmula, o b vale menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 4, que meu delta deu 4, beleza? Dividido por 2 vezes 1. Fazendo essa conta lá, ó, menos vezes menos dá mais, então vai ficar 12, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2, mais ou menos já está aqui, sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí aqui a gente separa quem é o x1. x1 eu faço a parte da soma. 12 mais 2 dá 14. Dividido por 2 dá 7. O x2 vai ser a parte do menos aqui, ó. 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então tá aí, eu tenho essas duas raízes aqui, ó. Okay? E de fato, se eu jogar o 7 lá dentro, vai ficar 47 ao quadrado, dá 49 menos 12 vezes 7, mais 35. E se eu fizer a conta aqui, isso vai dar de fato zero. Se eu jogar o 5 lá dentro também vai dar zero. Ok? Então olha só, o exemplo B. Então vamos lá. Primeira coisa, identificar quem é A, B e C. Vou pegar aqui uma cor. Então meu A é igual a 2. Meu B é igual a menos 3. E meu C é igual a 5. Tá aí, ó. Então vamos usar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 2, que multiplica c. Deixa eu botar a fórmula aqui direitinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então delta é igual a b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 2, que multiplica o c, que é 5. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Menos 4 vezes 2, que vai dar 8. E 8 vezes 5, dá 40. E delta é igual a menos 31. Pessoal, observa que o delta deu negativo. Então, eu não vou perder meu tempo lá e tentar calcular o x. Se eu fizer isso, ó, vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a fórmula. X é igual a menos b, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 31, sobre 2 que multiplica 2. Olha só o problema aqui, ó. Se eu tentar calcular, vai ficar menos vai dar mais, então vai ficar mais 3, mais ou menos, sobre 4 aqui. E a raiz de menos 31 existe? Não existe, é conjunto vazio. Como é que eu vou somar 3 com um número que eu não conheço, que não existe? Isso aqui vai continuar não existindo, tá? Então, ao invés de eu perder meu tempo fazendo a conta aqui, daqui mesmo já posso concluir que x1 e x2 não existem nos reais. Beleza? Então já posso concluir daqui, ó. Deu delta negativo, eu vou concluir. Não existem nos números reais. Segundo
Terceiro exemplo aqui, ó. Então vamos lá, delta aqui, ó. Aqui a gente vai direto agora, tá? A fórmula é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então aqui eu já sei quem é o b. Quem é o b? Menos 2 é o b. O a é igual a 1. E esse aqui é o c. Então vai ficar b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 1, que o c também vale 1. Então delta é igual a menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes 1 vai dar 4. Então meu delta deu 0. Tá? Então o delta deu 0. Então significa nas observações lá o quê? E quando o delta é 0 é porque o x1 é igual ao x2. Mas vamos resolver aqui, ó. Vai ficar x é igual a menos b. Vou fazer mais para cá. Vou separar aqui. Vai ficar assim, ó. X é igual a menos b. Então b vale menos 2. Vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de 0. Dividido por 2 vezes 1. Que é o 2a. Então x é igual a menos vezes menos vai dar mais. Isso aqui, ó, vai dar 0. Então não vou precisar colocar aqui. Vou colocar aqui para a galera entender. Mais ou menos 0 dividido por 2. Então x1 é igual a 4 mais 0, que é 4, dividido por 2, que é 2. O x2 vai ser 4 menos 0 é 4. 4 dividido por 2 é 2. x2 igual a 2 também. Então x1 é igual a 2 também. Tá vendo aí que deu igual? Beleza? Terceiro e último exemplo. De novo, ó, meu A vale 1. Professor, o A vale sempre 1? Não. É porque infelizmente eu fui pegando esses exemplos aleatórios e coincidiu. E o C, galera? Qual é o C? Isso aqui é 0? Não, isso aqui não é 0, é 3. Eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0? Não tem. Eu tenho que fazer o quê? Então, primeiro, antes de eu pegar isso aqui, eu tenho que simplificar essa equação e chegar naquela cara lá, ó, onde eu tenho a igualdade do outro lado só o 0. Então, eu tenho que trazer esse 3 para cá. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8. O 3 está positivo, vem para cá, negativo, igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 menos 3 mais 5 igual a 0. Agora sim, agora eu posso pegar o valor de A, B e C. Então aqui meu A vale 1, meu B vale menos 6 e meu C vale 5, positivo. Então vamos lá, delta é igual a fazer direto agora que aqui a fórmula já está, porque senão não vou ter espaço aqui, ó. Então na fórmula do delta é o que? B ao quadrado, vou botar ela aqui, ó, B ao quadrado menos 4A. Fazendo direto, B ao quadrado, quem é B? Menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 que multiplica 1, dá 4. 4 que multiplica, porque o A aqui vale 1. 4 que multiplica 1 dá 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, delta é igual a 16. Tá vendo aí? 16. Vamos calcular o x aqui separado. Então a gente já sabe que o x é igual a menos b. Então vai ficar menos 6, então vai ficar só 6. Mais ou menos raiz de delta, que é 4. Então raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por 2 vezes a. A vale 1, então vai ficar 2. Então x1 é igual a 6 mais 4 vai dar 10. Dividido por 2, que é igual a 5. x2 vai ser 6 menos 4. 6 menos 4 aqui vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza? Então tá aí, x2 igual a 1 e x1 igual a 5. Ok, galera. Pessoal, sempre que temos que usar Bhaskara para resolver uma função de segundo grau, isso aí vai depender, tá? Se você achar que é mais fácil usar Bhaskara, você pode usar ela tanto faz na equação completa ou incompleta.
beleza? Você só não pode esquecer que quando a equação é incompleta, ou o b vale zero ou o c vale zero. E quando você joga os valores de zero lá na forma de Bhaskara, você vai conseguir calcular do mesmo jeito, beleza? Mas isso vai depender, quando ele faz aqui a pergunta, mas podemos só usar a forma de Bhaskara? Não, tá? Se for uma equação incompleta, a gente tem uma forma mais simples de resolver. Então, olha só, esse exemplo A aqui. Eu tenho uma função aqui, que é uma função incompleta. Ela é incompleta, tá vendo aqui? Quem é que está faltando? É o C. O C é igual a zero, ele não aparece. Então, se eu for usar Bhaskara, aqui se eu fosse usar Bhaskara, o A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a zero. Então, eu usaria, substituiria lá na fórmula e eu ia calcular. Só que ia me dar mais trabalho, beleza? Mas olha só, quando eu tenho uma função incompleta, nesse caso aqui, ó, onde o C é zero, observa o seguinte, eu posso resolvê-la de uma forma mais simples, fatorando essa equação. Como é que eu fatoro uma equação desse tipo? Tá vendo que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x? Eu vou colocar o x em evidência. Por quê? Porque aqui é a mesma coisa de x vezes x menos x igual a zero. X ao quadrado é a mesma coisa de x vezes x. Então, eu tenho x aqui e x aqui. Eu vou colocá-lo em evidência. Como é que eu faço isso? Faço assim, eu coloco o lado de fora e lá dentro do parênteses eu vou colocar os valores que resultou essa equação. Qual foi o número? O primeiro aqui é x ao quadrado. Qual foi o número multiplicado por x que deu x ao quadrado? Foi o x. X vezes x dá x ao quadrado. Agora o segundo lá. Qual foi o número multiplicado com x que deu menos 3x? Foi o menos 3. Concordam comigo? Se eu fizer um chuveirinho aqui não vai dar a mesma coisa lá? Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x, igual a zero. Pronto, depois que eu fatorei, eu tenho um produto aqui. Ó. Eu tenho x vezes x menos 3. Pessoal, matemática básica, quando eu tenho dois números quaisquer, vamos pegar aqui x vezes y, é igual a zero. Está vendo que o produto de dois números está dando zero? Eu não sei, não faço ideia quais são os valores desses números. A única certeza que eu tenho é que ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Porque para dar zero, um dos dois tem que ser zero. A única multiplicação entre dois números ou mais, que o resultado dê zero, é que um deles tem que ser zero. Beleza? Então aqui eu vou fazer essa conclusão. Eu vou concluir que ou x é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses, que é o x menos 3, é igual a zero. Aqui eu já tenho uma raiz. Beleza? A segunda eu vou isolar o x aqui. Ó. X é igual a menos 3, vai para o outro lado, igual a 3. Pronto, já achei meu x1. Tanto faz eu chamar um de x1 ou outro. Ou se eu chamasse esse aqui de x2, eu chamaria o outro de x1. Então não importa a ordem, tá? Então já achei as duas raízes, beleza? Pessoal, agora vamos pensar aqui. Ó. Se eu achei duas raízes, a pergunta é, se caso eu fosse usar a Bhaskara aqui, esse meu delta aqui, se eu fosse calcular o delta aqui, esse delta seria maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero? Se está tendo duas raízes diferentes, é porque se eu fosse usar a Bhaskara, me daria um delta maior do que zero. Beleza? Só um questionamento aí, tá? Posso até fazer uma perguntinha dessa aí numa prova, não sei. Olha essa outra função aqui. Ó. Ela também é uma função, vou pegar outra cor. Ela também é uma função incompleta, só que nesse caso meu b é igual a zero, tá? Então eu tenho ali ó, que 2x ao quadrado mais 14 é igual a zero. Tá vendo que o meu b é igual a zero? Não está aparecendo o termo que tem x? Então nesse caso aqui fica mais simples, porque eu vou isolar o termo de 2x ao quadrado até chegar ao ponto que eu consigo isolar somente o x. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Ó. Então aqui está meu termo que eu quero isolar. Então eu vou isolar ele. Esse 14 vai para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a menos 14. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X ao quadrado é igual a menos 14 dividido por mais 2, dá menos 7. X
é igual a raiz quadrada de 7. Pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo. Então aqui eu poderia calcular que o meu valor de x é conjunto vazio. Ok? Então, nessa aula vai ficar por aqui, tá? Existem outros métodos de calcular raiz? Existem, tá? Mas a gente vai dividir essa videoaula em duas, para ficar menos cansativo. Então, é isso aí, galera.